queloide. Como que a gente definiria uma queloide, doutora? Então, o queloide, ele é um excesso de produção de tecido cicatricial. É como se o organismo não soubesse onde parar de cicatrizar uma ferida. E é um excesso de produção de colágeno, os fibroblastos são essas células que produzem, e por algum motivo tem questões genéticas associado e não conseguiram definir exatamente as causas exatas, mas por algum motivo esse organismo começa a produzir exageradamente esse tecido de cicatrização. Olha que interessante. Por isso ele é alto relevo. Ele é em alto relevo. Alguns autores consideram ele até um tumor benigno, tá? Por ser uma proliferação de célula. É interessante até diferenciar ele da cicatriz hipertrófica, que muitas vezes o paciente confunde, a pessoa chega no consultório achando que trata-se de um queloide, mas são lesões diferentes. O que é cicatriz hipertrófica? A cicatriz hipertrófica é quando a gente faz uma cirurgia e fica mais altinho. O que é isso aqui? Dá pra... Ô, Fininho, dá pra fazer aqui, dar um close no meu... Nessa cicatriz, isso aqui dá pra mostrar alguma coisa? Não é nem nada, não. Cicatriz normal, então não é nem... que ficou levemente hipertrófica, mas esse é um padrão normal de cicatriz. Isso não é levemente hipertrófico? Levemente hipertrófico, que provavelmente no início ela já é uma cicatriz mais antiga, né? A cicatriz hipertrófica, ela tem uma característica de ir melhorando com o tempo. Então, provavelmente, quando você teve esse corte... Tipo, era um pouquinho mais alta. Era mais alta e ela vai diminuindo. Já o queloide, não. Ele tende a dar uma pioradinha, pode até estabilizar, mas ele não tende normalmente a regredir. Eu só não gostei que ela falou que é um pouco mais antiga. Me chamou de velha. Me chamou de velha, tio. Antiga para uma cicatriz é maior que um ano. Ah, então ótimo. Agora eu já fiquei tranquila, fiquei... Você tem uma pergunta, não tem, tio? Com a explicação inicial da doutora Érica, eu já tirei minha dúvida, exatamente isso, porque eu fiz uma cirurgia de vesícula há muito tempo atrás, aí isso é de verdade mesmo, há muito tempo atrás, quando não eram dinamitadas as pedras, se extraía o órgão, então retiraram a minha vesícula. Então tem uma cicatriz bastante grande, mas pela sua explicação, não é uma queloide, é uma elevação da própria cicatriz. A diferença é que a cicatriz hipertrófica, ela respeita a margem do corte. O queloide não, ele já extrapola isso aí e pode virar aqueles tumores grandes de queloide que todo mundo conhece alguém que tem algum, né? Agora entendi, perfeito. Olha, de uma forma bem assim... popular, é aquele bolo que vai pra fora, seria aquela... adorei! Não cabe dentro ali. Já a hipertrófica é o bolo que levanta, mas que não chega... fica dentro da forminha. Isso mesmo, adorei! Eu fiquei visualizando assim, saindo. Aí, vamos dar algumas dicas de prevenção pro pessoal? Uma delas fala assim, quem tem aí a predisposição deve evitar cirurgias ou procedimentos invasivos. Como que seria, doutor? Explica pra gente, por favor. Então, o que acontece? O queloide, a gente sabe que ele é muito mais frequente em pessoas de pele mais escura, pessoas negras, é muito mais comum. E asiáticos, orientais também tem uma predisposição aumentada. Tem pessoas que já sabem, meus pais, minha mãe tem queloide, meu irmão tem, mesmo sem ter um histórico individual da lesão, mesmo sem ter tido um queloide anterior, já tem um histórico familiar desse tipo de problema, já é interessante evitar cirurgia desnecessária, cirurgia estética, alguns procedimentos estéticos, a pessoa já... É bom tentar evitar. Claro que uma cirurgia, no caso dele, de vesícula, não tem como evitar. É bom avisar para o cirurgião que tem essa predisposição, que ele vai tomar alguns cuidados no sentido de tentar evitar. Vão ser pontos um pouquinho mais cuidadosos, vai ter uns cuidados mais importantes no pós-operatório para tentar prevenir no caso de cirurgias que não se tenha como evitar. Mas pode acontecer, doutora, na cirurgia não aconteceu queloide? Ou não? Quem tem predisposição em toda cirurgia, qualquer coisa, procedimento, vai aparecer? Não, pode acontecer. Quem tem predisposição tem uma chance muito maior a cada corte. Mas pode não ter também? Pode não ter, pode não ter. Então, não tem como a gente prever. Então, o ideal é sempre prevenir. E quem não tem essa predisposição para queloide? Pode acontecer dele vir a ter ou ele nunca vai ter? Pode, então, sim. Os dois lados. Os dois lados. É tanto que, assim, dependendo
do tipo de lesão, porque não é só procedimento cirúrgico ou procedimento estético. Às vezes uma acne, uma espinhazinha que a pessoa tem e infecciona, fica uma lesão maior. Mesmo numa pessoa não propensa, se fica uma lesão muito grande, pode acabar desencadeando um queloide futuramente. Entendi. Uma outra dica de prevenção que a gente vai colocar para vocês aí, pedir para a doutora explicar para a gente é cuidar das feridas cirúrgicas adequadamente conforme orientação do cirurgião. O que seria esse cuidar adequadamente? Então, o cirurgião, normalmente o cirurgião plástico, que é quem faz mais essas intervenções maiores, cortes maiores, eles já orientam um cuidado com a ferida. Sim. Evitar fazer movimentos, por exemplo, fez uma cirurgia de mama, fez uma cirurgia de abdômen estética. Evitar fazer muito movimento para evitar que os pontos, que a gente chama de abrir os pontos, que é a deiscência de sutura. Toda vez que você abre o ponto, vai haver uma cicatrização por segunda intenção. Então, o organismo faz aquela cicatriz, aumenta a chance de queloide. Então, responder, atender direitinho aos cuidados que ele vai orientar. E aí, alguns cirurgiões já têm um cuidado maior com aqueles pacientes que têm a pele escura, ou que têm um histórico de queloide ou um histórico familiar, eles costumam indicar umas malhas elásticas para poder fazer a compressão. Sim. Porque toda vez que você faz a compressão, você tende a prevenir a formação de queloide, ou se ele surgir, tende a torná-lo mais baixinho. Entendi. A questão do asiático, da pessoa de pele escura, do negro, ou também, às vezes, a pessoa com uma pele, às vezes, não tão branco assim, isso é genético? Por que eles têm essa predisposição? Tem uma predisposição genética, essas pessoas. Claro que, assim, no Brasil... Será que é por causa da melanina? Não, eles não conseguiram identificar exatamente o que causa essa predisposição, mas a gente sabe que esses tipos, essas raças têm uma predisposição maior. E no Brasil, como a miscigenação é tão importante, acaba que todo mundo é potencialmente... Com certeza. Nós somos mistura de tudo, com risco aumentado de ter queloide. Nós somos de tudo um pouco, brasileiro é de tudo um pouco. Não é? Então, todo mundo tem ali uma descendência... afrodescendente, né? Tem uma afrodescendência, tem uma descendência, às vezes, de asiático na família, então acaba que todo mundo tem uma chancezinha mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.